Leram a Bíblia mesmo? Porque, tipo assim, Jesus andava com prostitutas, mano. juro, tem essa passagem, depois eu passo pra vocês. Deus abençoe o caralho. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. A história de atores, cantores e até líderes influentes que fizeram declarações polêmicas sobre Deus e pouco tempo depois tiveram destinos trágicos que até hoje levantam questionamentos. Coincidência ou algo além disso? Ao longo da história, vários famosos brincaram e zombaram com o nome de Deus, mas a maioria deles tiveram um fim trágico. Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos relembrar alguns famosos que supostamente zombaram de Deus e se deram mal depois. O que será que eles falaram, hein? Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser famosos. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender com alguns. Tancredo Neves. Famoso como deputado, senador, primeiro-ministro e governador, Tancredo se destacou especialmente por liderar o movimento que ajudou a tirar o país da ditadura militar e trazê-lo de volta para a democracia, e no ano de 85 o Brasil ainda estava sob o sistema de eleições indiretas, ou seja, o presidente era escolhido pelo Congresso Nacional e não diretamente pelo povo, e Tancredo Neves foi o candidato escolhido pela oposição para enfrentar a ditadura, e ele venceu a disputa contra o candidato apoiado pelos militares. A sua vitória representou a esperança de um futuro democrático e foi comemorada por milhões de brasileiros. Com o fim da ditadura e o início de uma nova era no Brasil, e na campanha presidencial, Tancredo disse que se tivesse 500 votos, nem Deus o tiraria da presidência da República, e os votos ele até conseguiu, mas a presidência lhe foi tirada. Acontece que ele adoeceu gravemente no dia 14 de março de 1985, nada mais, nada menos do que um dia antes dele tomar a posse como presidente do Brasil. Ele foi internado e passou por várias cirurgias, mas depois de mais um mês lutando pela sua vida, ele faleceu em 21 de abril de 1985. Ou seja, pessoal, Tancredo acabou morrendo sem conseguir assumir o cargo de presidente, né? A morte dele gerou imensa comoção no Brasil todo, milhares de pessoas foram às ruas fazendo diversas homenagens, pois sentiu como se tivesse perdido não apenas um líder político, mas um herói nacional que lutou pela democracia, e muitos acreditam que se ele não tivesse zombado de Deus, tudo poderia ser bem diferente. MC Kevin. Como muitos de vocês devem conhecer, MC Kevin era um funkeiro muito famoso, e antes dele falecer, em um de seus stories gravado por MC Kevin em suas redes sociais, ao lado da sua namorada na época, a Deolane Bezerra, que gerou muita polêmica. E muitos interpretaram que MC Kevin estaria cometendo blasfêmia contra Deus após ele dizer a seguinte frase: "Abençoe todos os invejosos, recalcados, Deus abençoe o carai". Como todos nós sabemos, MC Kevin acabou falecendo em 2021 e o caso repercutiu em todo o Brasil. Se você acha que ele blasfemou contra Jesus, deixa aí nos comentários. Deus abençoe todos os invejosos e recalcados. Deus abençoe o caralho. Cazuza. Cazuza foi um cantor, compositor e poeta brasileiro. Ele ficou conhecido como vocalista da banda Barão Vermelho, onde ajudou a criar grandes sucessos do rock and roll. Mais tarde, Cazuza seguiu carreira solo e se destacou por suas letras cheias de emoção e críticas sociais, se tornando um símbolo da música brasileira dos anos 80. E durante um show em uma casa de shows muito famosa na época, chamada Canecão, no Rio de Janeiro, o cantor deu um trago no cigarro, de maconha, né? E soltou a fumaça para cima e disse: "Deus, essa é para você". E pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com AIDS em 1987. Uma doença que na época não tinha tratamento eficaz, e ele ainda lutou contra a doença por 3 anos, mas acabou falecendo aos 32 anos. Mas vale lembrar que existem relatos de que nos seus últimos momentos de vida, Cazuza pode ter sim se voltado para Jesus, segundo a sua enfermeira Ana Maria da Costa, que o acompanhou durante a sua internação. Ele teria aceitado Jesus após o momento de oração e arrependimento. A mãe de Cazuza diz que isso não é verdade, mas a enfermeira afirma que ela estava lá e ela presenciou esse milagre. Shaolin.
Shaolin foi um dos comediantes nordestinos mais famosos do Brasil nos anos 2000. Ele ficou famoso por suas imitações de personalidades como cantores e políticos e por suas performances engraçadas em programas de TV. Ele participou de atrações de sucessos como Domingão do Faustão e A Praça é Nossa, onde conquistou o público com seu talento, mas como muitos humoristas de hoje em dia, ele gostava de caçoar e zombar das coisas de Deus. Em um vídeo, ele imita um pastor e faz piadas com as coisas de Jesus, né? Além disso, ele finge usar o dom das línguas estranhas como se estivesse sendo usado pelo Espírito Santo. Estão todos convidados para vir no próximo domingo para o culto do domingo. Todo mundo vir para o culto orar. Vai passar a noite todinha no culto orando e só terminar às 5 horas da manhã do outro dia, quando todo mundo tiver com o culto orado. E em 18 de janeiro de 2011, infelizmente Shaolin sofreu um grave acidente de carro na BR-233 em Campina Grande. O acidente deixou o comediante com traumatismo craniano e ferimentos graves pelo corpo. Shaolin entrou em estado de saúde delicado, ficando em coma por muito tempo. A sua família e fãs acompanharam de perto a sua luta pela recuperação, que infelizmente não teve grandes avanços. Alguns anos depois, sem conseguir sair da cama, falar e se alimentando com a ajuda de sondas, ele acabou falecendo. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat foi um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, conhecido por sua coragem e opiniões contundentes. No entanto, em uma entrevista dele ao programa Agora é Tarde, que na época era apresentado pelo comediante Danilo Gentili, o jornalista Ricardo Boechat, que também era ateu, assumido, durante a entrevista com um tom de piada, zombou do apocalipse e da volta de Jesus. E atenção, Jesus acaba de chegar à Terra. De acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo. Portanto, as escolas e repartições públicas não funcionarão amanhã para o juízo final. Os médicos recomendam que as pessoas vistam roupas leves, bebam bastante água e evitem alimentos gordurosos. O Vaticano pede que todos mantenham a calma e também informou que os lugares perto do palco já estão esgotados. Boa sorte e salve-se quem puder. Poucas semanas depois, um pastor chamado Carlos Alberto, da Igreja Tabernáculo de Deus, fez uma profecia onde ele dizia que algo muito grave aconteceria com uma pessoa muito famosa da televisão. No decorrer daquele ano, nada subia muito, que tinha um nome grande, terão somente um nome lembrado na lápide, envolvendo artistas de carreira fulminantes, descendo como uma estrela caída, desce do céu. Bom, depois tudo indica que essa palavra dizem que era sobre Ricardo Boechat. Isso porque em fevereiro de 2019, aos 66 anos de idade, Ricardo perdeu a sua vida em um acidente de helicóptero. Ele retornava de uma palestra em Campinas quando a aeronave caiu na rodoviária Anguera, colidindo com um caminhão, e o piloto também faleceu no acidente. E a notícia da sua morte surpreendeu o Brasil e causou grande impacto nacional. Zezé de Camargo. Você não acha que Deus foi um pouco injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de quê, irmão? Pô, pra que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Um já resolver. E tem um pinto só, cara. O cantor fez muito sucesso no Brasil ao lado do seu irmão Luciano Camargo, que formaram uma das duplas mais bem-sucedidas do Brasil. Em uma entrevista, ele estava falando do seu relacionamento com sua esposa. Ele fala uma fala muito infeliz que gerou muita polêmica e repercussão na época, e que todo mundo considerou que o Zezé de Camargo teria zombado de Deus nessa hora. Ele falou o seguinte: já tá bom demais. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora, não atrapalhando já tá bom. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciela. Ele não atrapalhando, já tá bom demais. Fala feita por Zezé de Camargo, muitos apontaram que Deus teria castigado Zezé, fazendo ele perder sua voz de cantor. E todos sabemos que ele passou por diversos problemas na voz, fazendo com que hoje a sua voz pouco lhe lembre a de antigamente. Paulo Gustavo.
O ator e humorista Paulo Gustavo, em um vídeo que é um trecho de um de seus filmes, aparece dizendo as seguintes palavras: que a Bíblia estava desatualizada e que Jesus, se ele estivesse vivo, estaria em um show do Pablo Vittar. Uma verdadeira falta de respeito com Deus, Jesus Cristo. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Deus fosse vivo, se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Com certeza. Tá todo mundo indo, menino. E como todos sabemos, o artista faleceu aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Segundo os cristãos, a Bíblia ensina que não devemos brincar com Deus, pois Deus é amor, mas também fogo consumidor. O que acharam? Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas declarações e os seus fins? Será que foi alguma intervenção divina mesmo? O que vocês acham? Diz aí sua opinião nos comentários. Lembrando, quem fizer aquele comentário bem legal, interessante, e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima!